Vamos então aqui, meus amigos, iniciando o nosso estudo do nosso livro Desobsessão, psicografia de Valdo Vieira e do Chico, autoria espiritual de André Luiz. Nós vamos então seguindo aqui no nosso roteiro, as orientações para iniciarmos os trabalhos de desobsessão, trabalhando ali na harmonização, na elevação dos pensamentos através das reflexões, através da prece. Então nós vimos anteriormente, nos nossos 3 últimos capítulos, sobre a equipe espiritual que vai prestar esse serviço de assistência a esses irmãos que são conduzidos a esse trabalho. Então os médiuns esclarecedores, depois nós temos aqui a equipe mediúnica com os médiuns psicofônicos e depois a equipe mediúnica, os médiuns passistas. E agora nós vamos então para a preparação do trabalho, dos trabalhos propriamente ditos. Então, livros para a leitura. Então, André Luiz apresenta para nós aqui um roteiro, trazendo algumas orientações importantes sobre de que forma que o trabalho deve ser conduzido. Então, inicialmente, ele coloca nos livros para a leitura, antes de falarmos aqui no próximo capítulo sobre a leitura preparatória, quais seriam os livros, então, indicados para esse trabalho. Os livros para a leitura preparatória do grupo serão, de preferência, o Evangelho segundo o Espiritismo, primeiro, segundo, o Livro dos Espíritos, e terceiro, uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo. Bastarão esses recursos, porquanto neles sintonizar-se-ão os assistentes do mesmo padrão de pensamento em torno dos temas vitais do espiritismo cristão, compondo o clima vibratório adequado ao trabalho de mira. O Livro dos Médiuns e obras técnicas correlatas não devem ser lidos nas reuniões de desobsessão, mas sim em oportunidades adequadas, referidas nos capítulos 66 e 72. Bom, então, compreendendo aqui a natureza desse trabalho, que é um trabalho de assistência, que vai trazer sempre o elemento emocional, o elemento reflexivo, como ponto principal, é muito importante que nós trabalhemos na condução, na elevação das novas ideias, das nossas ideias, dos nossos sentimentos, para que haja sempre essa elevação do nosso padrão mental e nosso padrão também emocional para assistir a esses espíritos que já chegam nessa condição de desequilíbrio, pela própria natureza do trabalho que se apresenta. Bom dia, Maza. Então aqui, quando ele apresenta para nós como primeiro o Evangelho segundo o Espiritismo, é bastante natural que nós entendamos aqui um livro que traga um conteúdo moral a partir dos ensinamentos de Jesus, já que é o Evangelho segundo a doutrina espírita, conforme os ensinamentos da doutrina espírita. Isso vai nos ajudar sempre na nossa mudança de conduta, tanto no nosso dia a dia, como também focando naquele momento do trabalho, fazendo com que nós pensemos sempre na melhor forma, no melhor padrão em que nós desejamos estar. Então, apesar de não conseguirmos de imediato alcançarmos aquela condição elevada que Jesus nos propõe, nos orienta no Evangelho, é muito importante que nós trabalhemos essas alterações no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. E naquele momento da reunião, essa mensagem ela sempre vai trazer para nós o esclarecimento e também essa própria mudança no nosso padrão vibratório. O Livro dos Espíritos é mais um livro que é proposto pelos ensinamentos que são trazidos para nós. Ali eles trazem, nesse livro, temos ali ensinamentos variados, que falam sobre a doutrina espírita, mas é recomendável que pela natureza do trabalho sejam tratados ali temas muito mais morais do que técnicos, já que os temas técnicos
dependem de pesquisa, dependem ali de uma análise mais aprofundada, né, para compreendermos as leis que regem aqui a nossa existência, né, não apenas leis morais, mas também leis científicas, né. Então, por isso, acaba sendo um livro que, embora seja a base da doutrina espírita, para esse trabalho ele acaba sendo um livro pouco recomendado. E um terceiro que André Luiz apresenta para nós, uma obra subsidiária que comente os princípios kardecianos à luz dos ensinamentos do Cristo. Quando se fala sobre obra subsidiária, são aquelas obras que são desenvolvidas a partir da base da doutrina espírita. E nós temos vários livros, né, que trazem para nós essa proposta de reflexões dos próprios ensinamentos que Jesus nos trouxe. Então, por exemplo, nós temos ali obras de Emmanuel, que é um dos livros sugeridos, né? Então, Fonte Viva, Vinha de Luz. Por que esses livros? Porque eles trazem, logo no início dos nossos textos, né, eles trazem para nós ali uma mensagem do Evangelho. A partir daquele trecho, daquele versículo dos Evangelhos, né, do Novo Testamento, Emmanuel, então, naturalmente assistido, né, por uma equipe espiritual que ajuda na composição dessas obras, bom dia, Fabi, acaba então trazendo ali uma análise a partir do entendimento espírita daquela passagem do Evangelho. Então, como eu sempre comento com vocês, esses livros também são livros que se propõem a serem evangelhos segundo o Espiritismo, porque são trechos do Evangelho analisados à luz da doutrina espírita. E claro, né, eles acabam não tendo o mesmo peso, porque são livros que são desenvolvidos a partir do entendimento de um autor espiritual, embora nós saibamos da equipe espiritual que se encontra ali no suporte, né? E no caso do Evangelho segundo o Espiritismo, foi um livro trazido por Kardec, onde nós tivemos ali uma pleiade de espíritos, né, que vieram trazer esses ensinamentos. Seja como for, tanto o Evangelho segundo o Espiritismo, como essas obras que são consideradas subsidiárias, ou então obras que são complementares daquelas que são apresentadas, né, a partir daquela que é apresentada no Evangelho segundo o Espiritismo, são mensagens que nos ajudam, né, nas nossas reflexões, que nos ajudam, né, na análise da nossa conduta, na nossa vida cotidiana. E isso serve para nós, lembrando que esses valores não são aplicados apenas na nossa vida material, mas também na vida espiritual. Quando nós falamos, né, sobre o egoísmo, falamos sobre a paciência, falamos ali sobre o amor ao próximo, sobre o respeito a nós mesmos, nos valores que estão presentes na nossa relação com os nossos semelhantes, daqueles que se aproximam, ali trilhando conosco os mesmos caminhos. Então, são valores que são aplicados, né, independente, né, do ambiente onde nós nos encontremos, independente da dimensão onde nós nos encontramos. Por isso, então, nos ajudam na elevação do nosso pensamento, no momento do início dos trabalhos de desobsessão, e ao mesmo tempo também lançam uma mensagem para os espíritos que estão ali juntos acompanhando o início dos trabalhos. Isso, claro, desde que esses espíritos apresentem condições psíquicas que sejam ali suficientes para que eles possam assimilar a lição que é apresentada, já que muitos deles se apresentam ali de uma forma bastante desequilibrada. Mas, de qualquer forma, né, o que importa para nós é que no momento em que toda a equipe espiritual, seja ela encarnada ou desencarnada, assim como também os acompanhantes que estão ali presentes, consigam assimilar a lição que é apresentada, há essa mudança na qualidade das vibrações, e essas vibrações acabam então banhando, digamos assim, aqueles espíritos que não estão em condições naquele momento de compreender a mensagem. Então você pode não compreender a mensagem, mas você compreende ali, você sente o efeito daquelas vibrações, que pode ter um efeito, um impacto maior para aqueles espíritos mais sensíveis, ou para aqueles espíritos que ainda são refratários. Pelo menos ali nós temos, né, um choque de vibrações que eventualmente vai fazer com que eles então acabem se modificando, quebrando essa resistência para também mudarem a sua forma de pensar. Então aqui, o que André Luiz coloca mais uma vez aqui complementando, né, aqui relendo o trecho que nós lemos, então bastarão esses recursos, porquanto neles sintonizar-se-ão
os assistentes no mesmo padrão de pensamento, em torno dos temas vitais do espiritismo cristão, compondo o clima vibratório adequado ao trabalho em mira. Então fica aquela pergunta também, será que a música não seria também ali ideal para esse tipo de trabalho? Nós lembramos que a música hoje ela é inclusive estudada cientificamente, analisando qual é o efeito que ela provoca sobre as pessoas, emocionalmente e psiquicamente. Então tem um estudo interessante mostrando, por exemplo, soldados que quando eles vão entrar ali no campo de batalha, eles estão ali então, pela própria condução dos comandantes, né, daquela operação, eles são ali bombardeados com músicas muito agitadas, músicas que instiguem, né, instiguem, né, os instintos primitivos, para que quando ele saia para o campo de batalha, ele saia ali com o seu, né, com as suas emoções afloradas, trazendo aquela agressividade para enfrentar ali os desafios daquele combate. Da mesma forma, nós temos hoje outros estudos que mostram a musicoterapia, né, em que você escolhe determinadas músicas em determinadas frequências, com determinados tipos de melodias, que também ajudam nessa harmonização. Né? Então o Braz lembrou ali também sobre, né, no caso de, por exemplo, né, numa palestra, quando nós temos ali as pessoas que estão chegando, né, por exemplo, né, o Dudu, nós temos ali também, né, nas Valquírias de Wagner, né, que é a música utilizada no Apocalipse Sinal, faz aquele terrorismo psicológico também, né, para as pessoas que estão sendo atacadas, né, por aquela esquadrilha de helicópteros. Enfim, nós temos ali então a música que traz um efeito muito importante. Então, no caso de uma palestra, por exemplo, num ambiente onde está sendo preparada essa atividade, então nós temos aquela música harmoniosa que fica ali, né, sempre envolvendo as pessoas, aquela música tranquila, aquela música serena. Então as pessoas vão naturalmente entrando naquela sintonia. No caso do trabalho feito, né, na desobsessão, a música também tem um efeito bastante positivo. Porém, é muito importante que, muito mais do que os sentimentos que aflorem, por causa da música, da melodia que é apresentada, nós temos ali também a mensagem que é muito importante. Porque essa mensagem vai fazer com que nós, então, foquemos a nossa atenção naquela mudança de comportamento, naquela mudança de conduta. Então, eventualmente, a música pode até ser utilizada ali na preparação do ambiente de uma forma bastante serena. No início em que os trabalhos se iniciam, é recomendado então ali que a leitura seja feita em silêncio e que a leitura seja dirigida objetivamente para que o trabalho seja realizado. A Angelina lembrou aqui também nos hospitais psiquiátricos, né? Músicas clássicas, músicas hoje nós temos, né, esse novo estilo, New Age, que dos anos 90 para cá acabaram fazendo bastante sucesso. Então são músicas bastante tranquilas, com aquele som da natureza, né, com elementos da natureza, com elementos de pássaro, de chuva, de água, de cachoeira. Então são músicas que trazem para nós essa harmonia, essa tranquilidade. Mas de qualquer forma nós temos que lembrar sempre que o trabalho tem que ser sempre focado, com ideias focadas naquela mudança de padrão. Então por isso então a leitura é fundamental para iniciar esse trabalho. E depois aqui André Luiz, no terceiro ponto, ele coloca para nós que o Livro dos Médiuns e outras obras técnicas correlatas não devem ser lidas nas reuniões de desobsessão, mas sim oportunidades adequadas conferidas nos capítulos 66 e 72. Nesses dois capítulos, lá no final do livro, lembrando que esse livro vai até o texto número 73, nós temos ali então que essa recomendação nesses dois capítulos são aqueles estudos complementares que são feitos para o aprimoramento da equipe. Então vamos estudar sobre mediunidade em momento oportuno, estudarmos ali sobre o trabalho de desobsessão, estudarmos ali, né, textos, assistirmos a palestras, ouvirmos orientações que são transmitidas tecnicamente para a condução desse trabalho. Nesse caso aqui então, lembrando que é um trabalho de socorro, é um trabalho de assistência, não é o momento de nós ali estimularmos o raciocínio, estimularmos a pesquisa, mas é o momento de nós ali fazermos com que os sentimentos mais puros do coração sejam então ali estimulados para que eles sejam irradiados e
envolvendo todo o ambiente, preparando todo o ambiente para que a assistência seja prestada. Então aqui, livros para leitura. Então é importante, né, que os dirigentes do trabalho, antes de começarem, né, as atividades, de um modo geral, né, então façam ali, né, uma seleção de quais são as obras que podem ser estudadas, qual é o conteúdo que deve ser dirigido para orientar a equipe, né? Então, lembrando sempre que muitas vezes nós ficamos durante muito tempo estudando a mesma obra, portanto as mensagens acabam se tornando repetitivas e isso acaba, de certa forma, provocando um certo incômodo na equipe, né? Pensando novamente, poxa, de novo esse texto. Então ele pode ser aberto aleatoriamente, ele pode ser lido de uma forma sistemática, mas o importante é sempre utilizar a criatividade para fazer com que a equipe toda se sinta bastante confortável no desenvolvimento do trabalho. Então, até nisso, nós acabamos pensando também na forma de se organizar, na forma de se administrar um trabalho como esse, pensando em todos esses detalhes. Então, esses livros são selecionados, colocados à disposição ali da equipe, né, numa pequena biblioteca, num pequeno armário que é ali colocado para que esse trabalho então seja conduzido por todas as equipes que tenham acesso a ela. E André Luiz mesmo, né, quando ele fala sobre a preparação do ambiente onde o trabalho vai ser realizado, ele fala, né, que tem ali um lugar apropriado para guardar esses livros, para que eles sejam sempre acessíveis, e não livros que fiquem ali distribuídos sobre a mesa, como se fossem ali pequenos talismãs, pequenos objetos, né, que trazem ali um cunho sagrado, né, para poder fazer com que o trabalho seja realizado, e que não é esse o objetivo. A doutrina espírita nos orienta bastante sobre isso, né, que o pensamento é fundamental e nós temos que focar, fazer um exercício para que o pensamento, e somente o pensamento, seja ali conduzido por todos os participantes e não estimulados por objetos, por símbolos, né? Então um livro, por exemplo, como nós vemos, que em muitas situações é colocada a Bíblia sobre a mesa, como se a presença da Bíblia fosse o suficiente para proteger aquele ambiente. Na verdade, é exatamente a forma como cada participante se sintoniza com a ideia contida naquela Bíblia. Mas, de qualquer forma, ali durante o trabalho, nenhum objeto deve ser deixado ali para provocar qualquer tipo de acidente, qualquer tipo de inconveniente para a assistência que vai ser prestada. Então, livros para leitura, trazido para nós aqui por André Luiz. Quais são os livros indicados e por que esses livros são indicados. No próximo tema, leitura preparatória, já que nós já selecionamos quais são os livros que serão estudados, vamos entender então sobre essa leitura, por que a importância da leitura preparatória para iniciar os trabalhos. A leitura preparatória, que não ultrapassará o tempo limite de 15 minutos, constituir-se-á preferentemente de um dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo-se uma das questões do Livro dos Espíritos, com um trecho de um dos livros de comentários evangélicos em torno da obra de Allan Kardec. Efetuada a leitura, o dirigente retirará os livros de sobre a mesa, situando-os em lugar próprio. O contato com o ensino espírita, antes do intercâmbio com os irmãos desencarnados, ainda sofredores, dispõe o ambiente à edificação moral, favorecendo a integração vibratória do grupo para o socorro fraterno a ser desenvolvido. O conjunto evitará entretecer comentários ao redor dos temas expostos, atento que precisa estar em uníssono à recepção das entidades enfermas, em expectativa, quase sempre aguardando alívio com angustiosa ansiedade. Repitamos assim: o dirigente providenciará a leitura aproximadamente 15 minutos antes do momento marcado para o início do intercâmbio, pronunciando a prece de abertura depois de lida a última página, com que se iniciarão para logo as tarefas programadas. Então aqui a gente vê que, embora pensemos, né, que seja apenas uma leitura feita previamente, na verdade ela tem um objetivo bastante importante.
fazer com que toda a equipe pense uníssono, ou seja, todos eles voltados para a mesma ideia, voltados para o mesmo pensamento. E isso faz parte, né, da disciplina mental por parte de todos os leitores, de todos os participantes, todos os colaboradores do trabalho. Então, naquele momento da leitura, todo mundo pensando ali, focando naquela ideia, focando naquele pensamento, focando naquelas reflexões que vão surgindo durante a própria leitura, e depois, então, terminando a leitura, vem ali a prece e depois os trabalhos se iniciam. Então, se o trabalho está marcado para as 8 horas, 15 para as 8, então, ou um pouco antes disso, né, então é feita essa leitura e são feitas essas reflexões. Recomendação de Kardec, de André Luiz, que não sejam feitos comentários, porque não é um momento de estudos, é um momento de assistência. E muitos desses espíritos que são conduzidos para receber essa assistência, eles estão ali muitas vezes desde cedo, aguardando ali o momento de iniciar o trabalho, para que venham as manifestações, para que venha aquele diálogo fraterno, assim como também a aplicação de todos os recursos que os espíritos utilizam para orientar, para conduzir aquele trabalho assistencial. Então nós temos ali, né, a visita de outros espíritos, nós temos ali a condução do pensamento para experiências anteriores, né, naquele trabalho, muitas vezes até de hipnose que os espíritos vivenciam. Nós temos ali a palavra amiga que é transmitida através ali do médium esclarecedor e também por parte dos espíritos dirigentes do trabalho. Então nós temos espíritos que são conduzidos ali nas mais variadas condições psíquicas e também fluídicas. Então não é o momento de nós retardarmos o início do trabalho. É apenas ali então com esse objetivo, de fazer com que haja essa concentração, de que haja ali nessa mudança de padrão vibratório. Terminado esse momento inicial, pontualmente então a equipe começa então os trabalhos. Lembrando que os espíritos não estão ali para serem ali, né, para participarem de estudos, mas para serem esclarecidos. Então é importante que a equipe seja bastante objetiva, bastante rápida na condução dessa introdução. Dudu colocou, né, no centro, quando na reunião pública não tinha música no salão, era um burburinho. Após colocar a música, o burburinho encerrou e o salão ficou melhor irradiado, ficou como deveria estar, né? Então, exatamente ali são sempre estímulos, né, que são feitos. Então aquela música, depois, quando termina a música, é feita aquela leitura inicial para que todas as pessoas ali comecem a prestar atenção. Aí muda-se o comportamento das pessoas, né, porque elas ficam mais silenciosas, ficam mais concentradas, né? Então, se as pessoas são induzidas a essa mudança de comportamento, né, na reunião pública, imaginemos ali então, quando nós encontramos dentro de um trabalho de desobsessão, uma equipe de colaboradores focada nesse propósito. Então ali a leitura tem que provocar um efeito muito maior sobre esses trabalhadores, porque eles já estão esclarecidos sobre cada uma das etapas do processo e o porquê disso tudo acontecer. E daí vem então que exatamente naquele trabalho de desenvolvimento mediúnico, onde cada médium também começa a compreender do porquê de cada um desses recursos. E naturalmente ele ali, abraçando essa causa, ele vai então ali seguir a orientação e colaborar para que ela seja bem implementada. O Braço colocou, né, como os caravaneiros precisam dessa contribuição dos encarnados nos centros, né? E é verdade, precisam, né, porque nós trazemos, né, lembrando que a grande maioria das pessoas que participam de reuniões públicas, né, são pessoas que chegam da rua, muitas vezes ali, né, vivendo muitas turbulências, né, por causa das situações que nós vivemos no nosso cotidiano e tudo mais. Então você chega no centro espírita e é ali que você vai começar a encontrar aquela harmonia, começar a mudar a qualidade dos seus pensamentos. Agora, quando nós falamos das equipes espirituais, que chegam ali também conduzindo aqueles espíritos, que estão ali presentes para auxiliar no desenvolvimento do trabalho, eles já chegam com os pensamentos focados. Assim como também os próprios colaboradores, né, no caso.
de expositores, no caso de médiums e tudo mais, eles devem, como André Luiz lembrou aqui para nós no início do livro Desobsessão, desde o início, na parte da manhã, já estarem orientados, já estarem preparados para que no momento da reunião o seu dia tenha ali favorecido na sua participação efetiva para que o trabalho seja bem desenvolvido. Mas as pessoas que participam ali como convidadas, elas não estão comprometidas com essa preparação durante o dia todo. Então é muito importante esse esclarecimento para todas as atividades que nós desenvolvemos, né? Atividades de estudos, de palestras, de assistência que são feitas, né? Inclusive até um trabalho assistencial. No caso, por exemplo, né, atividades caritativas que são realizadas nos centros espíritas, essas atividades também exigem de nós um padrão de pensamento, já que existe um intercâmbio muito grande entre o mundo físico e o mundo espiritual, lembrando que o material que é oferecido no centro espírita para as pessoas que se apresentam ali com suas carências, com suas necessidades, esse material também acaba sendo imantado pelas vibrações e radiações que os espíritos oferecem para auxiliar essas pessoas dentro desse campo moral vibracional, além daquilo que é materialmente oferecido. Voltando um pouquinho, a Juliana lembrou aqui que gosta de ouvir música, né, antes do trabalho. Então, quando se fala sobre musicoterapia, né, sempre é algo bastante que favorece bastante, né, a condução do trabalho. Bom, então André Luiz coloca para nós aqui sobre evitar, então, aqui, né, os comentários, né, exatamente pela urgência do início dos trabalhos, e depois ele faz aqui um resumo, então. O dirigente providenciará a leitura, aproximadamente 15 minutos antes do momento marcado para o início do intercâmbio, pronunciando a prece de abertura, depois de lida a última página, com o que se iniciarão para logo as tarefas programadas. Então já vimos aqui as obras, já vimos aqui a importância da leitura. Vamos aqui então para o texto número 29, prece inicial. Até mesmo nisso, também nós temos ali essa grande preocupação, né, de que forma que a prece deve ser realizada. Quando nós falamos em prece, né, é muito importante que nós tenhamos um entendimento de que forma que nós vamos realizar essa ação tão importante. A prece é um recurso, na verdade, para favorecer o desenvolvimento do trabalho. Quando nós falamos em prece, né, e Kardec ele dedicou um capítulo inteiro, capítulo 27 ou capítulo 28 do Evangelho, não me recordo agora, mas ele fala sobre a prece. E por que isso tudo? Né? Nós vamos lembrar que quando, né, fazendo aqui um breve histórico, nós vamos lembrar que quando a doutrina espírita surgiu, lá no século XIX, ela começou a se tornar mais popularizada, passou a ser difundida, muitas pessoas aderiram à doutrina espírita, buscando ali o seu conhecimento, buscando o seu conteúdo. Só que, na verdade, nós tivemos ali muitas pessoas que eram dissidentes de outras religiões. E, portanto, né, que eram oriundas de outras religiões. Portanto, elas traziam a educação religiosa que elas receberam. Dentro do catolicismo, por exemplo, nós temos ali muitas preces, que são preces já prontas, preces que são decoradas, que não significa que elas tenham menos valor, porque o que vale para nós não é aquilo que é dito, mas é como é dito. Então não importa se é uma prece decorada, como por exemplo um Pai Nosso, né, uma Ave Maria, como são preces que são proferidas dentro do catolicismo, ou preces espontâneas que são feitas, como por exemplo, dentro das igrejas evangélicas, ou então dentro do meio espírita. Então, na verdade, nós estamos ali apenas falando sobre o conteúdo, mas na verdade é o padrão vibratório que vai fazer a grande diferença. Então, um Pai Nosso bem realizado traz um efeito muito maior do que aquela prece espontânea, com palavras bonitas, mas ela dita exteriormente, apenas da boca para fora. Então, até mesmo Kardec teve uma preocupação de orientar as pessoas que começavam a se aproximar da doutrina espírita para entenderem o valor da prece e começarem a se desapegar dos métodos
né, de preces que eram prontas, começassem realmente a conversar com o plano espiritual, até porque essas preces que eram oferecidas traziam ali elementos dogmáticos daquela religião. Basta lembrar, por exemplo, que Ave Maria, quando diz, né, Ave Maria, Mãe de Deus, Santa Maria, Mãe de Deus, falando sobre Jesus, né? Então, como Jesus sendo Deus é um caso, e outras preces que são feitas dentro do catolicismo, então quando nós começamos a receber, ou quando aquelas pessoas começaram a ser recebidas, elas traziam muitas dúvidas, né? E agora, como é que eu converso com o mundo espiritual, já que com esses novos ensinamentos, aquilo que era ensinado dentro da igreja, né, muito daquilo entrava em contradição com esses novos ensinamentos que eram trazidos. Kardec, então, teve ali todo o trabalho de explicar sobre o efeito da prece, de explicar sobre o padrão vibratório, de trazer ali até mesmo algumas preces prontas para auxiliar as pessoas que tinham dificuldades, né, de ter essa espontaneidade no desenvolvimento ali da prece, né? Então ele foi trazendo vários e vários ensinamentos, fazendo com que nós, então, começássemos a utilizar essa nossa espontaneidade para conversar realmente com o plano espiritual. Então é muito importante, quando André Luiz traz para nós esse capítulo prece inicial, parece uma coisa muito simples, é só fazer uma prece. Só que primeiro nós temos que lembrar, né, o que é a prece, como fazer a prece e fazer a prece bem feita. E depois, mais do que isso, nós temos essa prece que é específica para o início dos trabalhos da desobsessão, que é uma prece, por exemplo, diferente quando nós fazemos um trabalho de irradiação, que nada mais é do que uma prece também. O nome prece, né, nós temos que tirar a formalidade da ideia da prece, onde nós temos começo, meio, fim naquele formato, e quando nós fazemos uma irradiação dizendo, não, eu não fiz uma prece, eu só fiz uma irradiação. E o que é uma prece, na verdade? É apenas a elevação do pensamento nessa sintonia que nós temos com o plano espiritual. Então, quando nós fazemos, né, no nosso caso dos trabalhos do Espiritismo.net, quando nós temos as nossas preces diárias, temos ali 5 minutos, 10 minutos de irradiação, que é um modelo de prece, é um tipo de prece, que tem exatamente esse objetivo de fazer com que nesses 10 minutos essa irradiação seja feita exatamente para poder envolver todos aqueles a quem a prece é dirigida. Mas no caso de um trabalho de desobsessão, o objetivo da prece tem uma outra conotação. Vamos então aqui ver o que André Luiz apresenta para nós. Tem, Brás, tem, né? A gente acaba vendo assim, né, que são muitos símbolos que nos ajudam nesse foco, né, e acabam ainda se tornando essas muletas que nós ainda dependemos, né? Então são locais, são posturas, são símbolos, são fórmulas que nós utilizamos para entrar nessa sintonia. Mas cada um tem o seu próprio, a gente não condena porque cada um utiliza o recurso que melhor lhe serve, desde que o objetivo seja atingido. Até mesmo no plano espiritual nós vamos encontrar espíritos ali que postam as mãos para cima, espíritos que se ajoelham para fazer suas preces, espíritos que fazem suas preces decoradas, aqueles que seguram os objetos que consideram sagrado. E o objetivo importante é a irradiação que acontece naquele momento e a sintonia que se estabelece. Então não existe prece melhor ou prece pior. Existe aquela prece que faz com que o espírito de fato se conecte, ou aquele espírito que ainda está aprendendo a entrar nessa concentração, nessa meditação, para fazer com que a sintonia aconteça. Então vamos lá, para o trabalho de desobsessão, a recomendação diz: sobrevindo o momento exato em que a reunião terá começo, o orientador diminuirá o teor da iluminação e tomará a palavra formulando a prece inicial. Então aqui mais uma vez, né, vamos apagar as luzes para fazer a prece. Na verdade também não é um cerimonial. É exatamente ali, porque fazendo com que o ambiente seja preparado para que os trabalhos se iniciem, então ali é feita essa mudança, né, no teor de iluminação, para que todos se concentrem e a prece então seja iniciada para estabelecer essa concentração entre todos. Cogitará, porém, de ser preciso
não se alongando além de 2 minutos. Há quem prefira a oração decorada. Todavia, é aconselhável que o dirigente ore com suas próprias palavras, envolvendo a equipe nos sentimentos que lhe fluem da alma. Então aqui, por isso é importante o estudo sobre a prece. Então, quer dizer, no momento da prece, o que eu desejo exatamente? O que eu desejo direcionar ao plano espiritual, fazendo ali os pedidos para que o trabalho seja bem conduzido. No caso daquela prece decorada, ela traz para nós ali, né, de uma forma genérica ou dirigida a determinada entidade, né, o pensamento. Mas quando nós falamos sobre o trabalho, né, como é que está o som, pessoal, por favor? Ok, por gentileza? Ok, obrigado. Quando nós falamos sobre o trabalho efetivamente, ou qualquer outro tipo de trabalho, a prece deve estar direcionada exatamente para aquele objetivo. Se nós vamos fazer um estudo, vamos fazer aqui com que a nossa prece seja dirigida para que o trabalho, para que o estudo seja bem assistido, seja bem conduzido. Se o trabalho vai ser ali um trabalho assistencial, por exemplo, que vai ser feito e a equipe vai fazer aquela prece inicial antes de iniciar as tarefas, né, que as palavras ditas sejam palavras dirigidas para que a tarefa seja bem conduzida também, para que o objetivo seja alcançado, para que as pessoas atendidas sejam tocadas, sejam sensibilizadas, de alguma forma ali melhorando as suas condições. Então a prece decorada ela acaba sendo uma prece restrita a determinado propósito. Por isso, então, o estudo sobre a prece e a espontaneidade é fundamental. Dudu colocou aqui para nós. Bom dia, Sandra. Tem um senhor no centro que eu já anotei os minutos da prece dele. Bateu o recorde dele mesmo, né? 7 minutos e 50 segundos. Né? Então, quer dizer, a gente tem também até nisso, né? Então é importante que mesmo nessas preces que sejam mais prolongadas, né, que nós acompanhemos. Né? Somente ali, né, esperando que da próxima vez ela não seja tão prolongada, para não desviar o foco do trabalho, porque muitas vezes, numa prece, num trabalho de 50 minutos, a prece tomando quase 10 minutos, né, o trabalho se torna reduzido. Então, na verdade, ali, então, por isso a importância de compreendermos o propósito da prece, o objetivo dessa prece. Né? Pois é. Então, assim, é importante orientar, né? Acaba sendo talvez até um pouco constrangedor, mas é importante orientar sobre a importância do trabalho, né? Mas, de qualquer forma, André Luiz continua. Vamos lá. A prece, nessa circunstância, pede o mínimo de tempo, de vez que há entidades em agoniada espera de socorro, afeição do doente desesperado, reclamando medicação substancial. Em diversas circunstâncias, acham-se ligadas desde muitas horas antes à mente do médium psicofônico, alterando-lhe o psiquismo e até mesmo a vida orgânica, motivo pelo qual o socorro direto não deve sofrer dilatação. Então, por isso aqui, então, lembrando que se nós fizermos ali um paralelo, né, na emergência de um hospital, imaginemos se cada médico fosse fazer uma prece antes de atender um paciente, que se encontra ali naquela maca, que se encontra naquela cama, implorando por socorro, por o alívio do seu sofrimento, enquanto o médico fica fazendo ali a sua prece, pedindo assistência. Então é um trabalho emergencial que acontece naquele momento. Então a prece tem esse objetivo, de fazer com que todos, né, lembrando sempre que quando nós falamos num trabalho mediúnico, né, o campo mental tem ali um protagonismo que muitas vezes nós não valorizamos. E esse campo mental depende exatamente da qualidade de todos os participantes, depende ali, né, da qualidade do pensamento de todos os participantes, depende ali da formação daquela corrente mental naquele ambiente, para que os trabalhos ali aconteçam a contento. Né? Então, sempre mantendo também a mesma sintonia entre encarnados e desencarnados, para que todos sejam envolvidos e sensibilizados para que o socorro aconteça. Né? Então, isso aqui é o propósito da prece. Então, por isso, mais uma vez,
antes de se iniciar um trabalho mediúnico, é muito importante que durante o trabalho de desenvolvimento mediúnico, a prece também seja um elemento, que seja ali um tema abordado por todos os participantes, para entender exatamente o porquê da prece, como fazer a prece, a importância dela no trabalho, principalmente nesses trabalhos que exigem ali uma ação mais objetiva por parte dos participantes, né? No caso, né, é na sustentação, no início, para que a equipe toda seja focada, depois o sentimento de gratidão no final do trabalho, para que a equipe se despeça da equipe espiritual e agradeça por todo o suporte, por toda a proteção que aconteceu. Muitas vezes, durante o trabalho, há aquele momento de muitas agitações em que o próprio dirigente propõe que todos os participantes entrem em prece, mais uma vez, como sendo ali, né, um estímulo para que todos se voltem para o mesmo pensamento, para as mesmas ideias, evitando aquela dispersão por parte da equipe, ou mesmo reforçando a concentração quando se faz necessário. Então a prece tem esse objetivo, né, de fazer com que os pensamentos se tornem uníssono, ou seja, vibrando na mesma sintonia e focados no mesmo objetivo, para que todos então pensem da mesma forma e se conduzam da mesma forma durante o trabalho. Então aqui a prece inicial. E para nós finalizarmos, aqui a parte então, o número 30, manifestação inicial do mentor. A gente não vai fazer aqui nesse caso, né, no 29, um estudo sobre a prece, né, porque a gente está, na verdade, estudando aqui sobre cada ação durante o desenvolvimento do trabalho, né? Mas é muito importante que nós pensemos, né, que é importante estudar sobre a prece, é importante estudar sobre o seu objetivo. Porque nós aqui, como encarnados, temos uma dificuldade muito grande de visualizarmos o efeito da prece. Enquanto que no plano espiritual nós vemos, né, as energias sendo mobilizadas, as energias sendo ali transformadas, né? O próprio André Luiz, no relato, né, nos seus relatos das atividades no plano espiritual, ele comenta, por exemplo, né, sobre a mudança das irradiações e até mesmo algumas materializações durante o momento da prece. Enquanto que para nós aqui nós não temos essa visão desse efeito. Por isso, então, né, muitas vezes nós temos essa ideia de que as nossas preces elas batem no teto e voltam, né, porque elas não alcançam aquilo que nós desejamos. Não alcançam o objetivo que nós almejamos, né? Então a prece para nós é aquela conversa silenciosa, e conversar silenciosamente para nós é muito difícil. O Fabi colocou ali antes de cair, né, na nossa reunião, ao final, o dirigente também faz uma prece. Nesse momento, é como se todos recebêssemos um passe. E sinto que faz eu muito bem, né? Então, a prece tem exatamente esse objetivo, né, de fazer com que todos saiam bem harmonizados, todos ali retomem, né, aquele equilíbrio necessário, aquele equilíbrio inicial. E depois aqui no final para nós, então, manifestação inicial do mentor. Só para a gente poder finalizar aqui o nosso encontro. André Luiz, então, diz assim para nós. Feita a oração inicial, o dirigente e a equipe mediúnica esperarão que o mentor espiritual do grupo se manifeste pelo médium psicofônico indicado. Essa medida é necessária, porquanto existem situações e problemas estritamente relacionados com a ordem doutrinária do serviço, apenas visíveis a ele e o amigo espiritual, na condição de condutor do agrupamento perante a vida maior, precisará dirigir-se ao conjunto, lembrando minudências e respondendo a alguma consulta ocasional que o dirigente ele queira fazer, transmitindo algum aviso ou propondo determinadas medidas. Esse entendimento, no limiar do programa de trabalho a executar-se, é indispensável à harmonização dos agentes e fatores de serviço, ainda mesmo que o mentor se utilize do medianeiro
tão só para uma simples oração que evidentemente significará tranquilidade em todos os setores da instrumentação. Então a manifestação inicial do mentor do trabalho, do dirigente espiritual do trabalho, tem esse objetivo, primeiro, de se fazer presente. Como André Luiz colocou para nós aqui, a simples oração que o mentor, que esse coordenador dos trabalhos faça através do recurso mediúnico, já mostra a sua presença, fazendo com que a equipe, que nós ainda somos bastante frágeis nesse sentido, de termos ali aquela autoconfiança, de fazermos o trabalho confiando na presença dos espíritos, mesmo que eles não se manifestem, nesse caso os dirigentes. Então, nesse caso, pelo fato de termos ainda essa fragilidade, nós temos a presença desses instrutores, desses coordenadores, dos dirigentes espirituais do trabalho. Mas aqui o mais importante que André Luiz coloca é que quando esse espírito então se manifesta, esse dirigente se manifesta, o propósito dele é fazer aquele briefing com a equipe antes de iniciarem os trabalhos. Ele vai poder dizer, por exemplo, meus amigos, hoje nós teremos aqui um grupo de espíritos que vieram para cá em determinadas condições e para isso nós vamos fazer com que o trabalho seja conduzido dessa forma. Ou ele vai observar, por exemplo, as próprias condições psíquicas da equipe encarnada para ver se todos os colaboradores estão ali concentrados, estão ali no mesmo padrão vibratório, porque muitas vezes eu tenho ali meu trabalho para fazer, a minha participação na reunião de desobsessão, mas o meu dia foi terrível. Foi um dia desgastante, foi um dia com grandes preocupações, aquele dia em que você fala assim, nossa, hoje é um dia em que eu não queria ir para o trabalho, mas eu tenho que ir porque eu tenho aquele compromisso, eu tenho ali as minhas responsabilidades e mesmo assim eu vou. E aí então quando chega no trabalho, o dirigente percebe que aquele trabalhador não se encontra em sintonia e muitas vezes ele é isolado. Então através dele, na verdade, não há nenhuma manifestação, mas ele acaba sendo muito mais um paciente do que um colaborador. Ele acaba sendo um assistido e não um assistente. Né? Não, mas nem sempre, Dudu, o médium tem essa consciência de dizer assim, olha, hoje eu não estou bem. Ele fala assim, não, meu dia foi complicado, mas eu estou firme, eu vou trabalhar, o que importa é isso e tudo mais, e ele quer participar. E ele diz assim, no momento em que nós fizermos a prece, todo mundo concentrado, eu também vou entrar em sintonia e vou estar pronto para o trabalho. Mas aí o dirigente percebe pelas próprias vibrações que o médium irradia, e até pela percepção que os espíritos têm de observar as nossas condições, vê que naquele momento ele pode ser ali colocado a princípio apenas ali para ser assistido, enquanto outros colaboradores que estão em condições melhores podem se apresentar. Então a gente vê assim a importância desse dirigente, desse mentor do trabalho, nesse papel. Ele vai dizer assim, pessoal, hoje nós vamos trabalhar exclusivamente com um espírito que vai se manifestar. É um irmão que traz aqui uma resistência muito grande, é um espírito que precisa de muita paciência, é um espírito que traz ali uma agressividade muito grande, por isso então nós vamos concentrar toda a equipe no atendimento desse espírito. E somente ele é tratado. Então para isso a gente vê que o mentor espiritual vai orientar a equipe de que forma que isso vai acontecer. De que forma que isso vai tratar. Né? No meu não tem isso, né? Pois é, o que André Luiz coloca aqui, né, Dudu, são propostas de trabalho para que o mentor possa fazer quando necessário, né? Porque conforme ele coloca para nós aqui, ele diz assim, esse entendimento no limiar do programa de trabalho a executar-se é indispensável, ainda mesmo que o mentor se utilize do medianeiro tão só para uma simples oração, que evidentemente significará tranquilidade para todos os setores da instrumentação. Então vai de equipe para equipe, vai da forma como cada mentor do trabalho se apresenta naquele momento, a forma como ele lida, como ele se relaciona com a equipe de encarnados, as facilidades que os médiuns apresentam para que essa manifestação aconteça. Então são propostas de trabalho, né? Então
se todas as equipes pudessem trabalhar dessa forma, certamente ali nós teríamos um canal mais aberto com os dirigentes, né? Mas o fato de você não ter essa comunicação não quer dizer que o trabalho continue sendo bem orientado pelos mentores e por toda a equipe espiritual, né? A Fabi colocou, né? Mas a nossa dirigente não pergunta do passe. Diz que a gente tem que confiar na espiritualidade e fazer a nossa parte, né? Então é assim. Dudu coloca, né? Vai a revelia, né? Os trabalhos iniciam e o médium faz o seu trabalho, né? Então, quer dizer, são propostas de trabalho que André Luiz coloca. Na verdade, aqui a gente não vai pensar, né, qual é a melhor fórmula para fazer com que o trabalho aconteça. Você tem a fórmula certa, tem a fórmula errada. O que nós vamos objetivar ali é exatamente ali a conclusão do trabalho, né, e os objetivos que são alcançados. Todos os trabalhadores ali conseguiram prestar o serviço, todos os espíritos que se manifestaram foram assistidos devidamente, a equipe espiritual encontrou na equipe de encarnados os recursos necessários para que o trabalho seja feito. Então, assim, o que nós vamos fazer é a contabilização do trabalho no final. O trabalho foi feito, né? Exatamente. O trabalho foi feito, os espíritos foram atendidos e tudo bem. Então, há aquelas facilidades, né? Então, existem espíritos ali que se manifestam com muita facilidade. A gente pode perceber, por exemplo, aqui no nosso trabalho. Quantos grupos de estudos existem pelo mundo afora? E quantos desses grupos de estudos têm essa possibilidade de comunicação com o plano espiritual, trazendo ali as suas orientações? Não significa que os outros grupos de estudos não sejam também eficazes na sua proposta, de trazer ali o aprendizado, de trazer as reflexões. Todos eles têm, alguns grupos têm facilidades, outros não. Depende muito ali, né, do acesso que os espíritos têm e até mesmo na forma como cada dirigente conduz o seu trabalho. Tem aqueles espíritos que gostam de conversar com a sua equipe. Tem outros espíritos que acham que não precisam. Basta ali a intuição, né, ao dirigente e também a todos os trabalhadores, e o trabalho acaba sendo bem conduzido. É uma questão de forma de conduzir o trabalho. A Angelina colocou, né, o passe na nossa instituição acontece no início. Também é a mesma coisa. Então, tem grupo que acha que não tem necessidade, né? O próprio André Luiz tinha comentado também aqui, né? Muitas vezes, na verdade, nós vimos ali sobre eu acho que foi o Richard Simonetti que tinha colocado, né, que nem sempre um trabalhador que não apresenta nenhum tipo de necessidade precisa do passe. Mas há grupos que gostam de aplicar o passe em todo mundo, faz ali um passe coletivo, faz um passe individual, então são métodos diferentes de trabalho. E é por isso que nós vamos encontrar, muitas vezes, né, para os visitantes, né, joia? Então ali nós vamos encontrar quando o médium, né, ele acaba saindo de um grupo de trabalho e ele entra num outro grupo de trabalho, ele acaba sentindo essa diferença na forma como o trabalho se conduz. Alguns acabam tendo uma facilidade maior de se adaptar a esse novo formato, outros têm mais dificuldades. Tem médiuns que dizem assim, né, médiuns que dizem, olha, eu tentei, mas eu não consegui. Assim, eles trabalham de um jeito diferente, eu aprendi de outro jeito e coisa e tal. E por que isso tudo? Porque não existe uma fórmula. O que existe, na verdade, são objetivos. Se os objetivos são alcançados, o que é colocado para nós dentro da doutrina espírita é que nós tenhamos um padrão de trabalho, fugindo principalmente, né, daquelas práticas mais exóticas, aquelas práticas desnecessárias, né? Então, o estudo tem esse objetivo, estudarmos a doutrina espírita, compreendermos exatamente ali o porquê de cada ação, e é nisso que André Luiz acaba focando para nós. Por que nós fazemos ali a escolha dos livros? Por que tem a leitura inicial? Por que a prece deve ser conduzida dessa forma? Por que o trabalho se conduz assim? Por que ele se conclui dessa forma? Quem são ali os colaboradores daquela equipe? Tudo tem que ter um sentido racional, um sentido lógico, um sentido objetivo. A partir do momento em que a equipe espiritual se organiza por esse padrão, nós excluímos então tudo aquilo que é desnecessário. Lembre que nós conversamos sobre a preparação do ambiente
para que o trabalho aconteça, evitar símbolos, evitar ali, né, objetos que não são úteis para o desenvolvimento do trabalho, que cada médium se vista, se conduza, se equilibre de acordo ali com o trabalho que vai ser proposto. Por que isso tudo? Então nós temos grupos mediúnicos que dizem assim, todos os trabalhadores devem ir de branco. Mas por que todos devem ir de branco? Qual é a lógica desse trabalho? Quer dizer, então, que se eu tiver uma camiseta amarela, uma camisa amarela, eu não posso participar do trabalho. Então são esses tipos de práticas que aos poucos vão sendo eliminadas, nessas práticas que não têm esse sentido lógico, para fazer exatamente ali através do estudo, para evitar qualquer tipo de excesso, qualquer tipo de conduta que não tenha necessidade. Daí então, né, sempre fazer com que o grupo seja bem estudado, o grupo seja bem orientado para que o objetivo seja alcançado. A Angelina colocou, os médiuns concentram-se e aplicam o autopasse, orientação da espiritualidade. Então cada um ali também se envolvendo nas vibrações que produzem, né? Dudu colocou, eu sou mais ostensivo ao entrar na sala e todos juntos já vibrando já no início do trabalho, já pego o lápis e escrevo, né? Já incorporo o psicofone. O dirigente já me conhece, né? Então é importante, mesmo tendo essa facilidade, é importante, né, respeitar ali o cronograma da equipe. Então ali foi feita a leitura, foi feita a prece inicial, então ali começam os trabalhos, né? Então cada grupo vai conduzindo da melhor forma, para que haja uma disciplina, para disciplinar tanto a equipe espiritual, para saber que o trabalho começa naquele momento, como também para orientar as equipes encarnadas, as equipes desencarnadas, bem como os próprios espíritos, para também iniciarem dentro daquele cronograma que é especificado. Então tudo vai de acordo com, né, os mais antigos não gostam disso, né? Então exatamente porque muitas vezes estão acostumados, né, a seguir esse programa dentro do trabalho, que ele tem ali começo, ele tem esse procedimento e tudo mais, né? Então ali cada grupo vai se organizando conforme as suas necessidades. Bom, então é isso. Fechamos por aqui então esse item número 30, manifestação inicial do mentor. O próximo item que nós vamos estudar, consultas ao mentor. Então quais são ali, né? Quais são os tipos de perguntas que podem ser feitas, né, a esse mentor do trabalho, para que essa preparação seja bem conduzida e depois o trabalho se desenvolve efetivamente ali com as manifestações dos próprios espíritos. Então, meus amigos, encerrando por aqui o nosso estudo de hoje. No nosso próximo